Moradores da quadra 312 Sul estão indignados aí com a presença de moradores de rua na região. Eles marcaram, inclusive, uma reunião para expulsar esse pessoal de lá. O assunto é polêmico, como eu disse para vocês, porque também tem muito morador que não concorda com essa atitude, diz que isso é papel do governo, o que de fato é. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Maíra Guedes, que está por dentro de tudo. Maíra, como é que está essa situação? Um ótimo dia para você. Oi, Narla, um ótimo dia para você, para quem está aqui com a gente no DF no ar, a gente acompanhando, né, essa questão dos moradores aqui da 302 Sul, moradores dos prédios e também os moradores de rua. A questão que gerou essa polêmica é justamente essa. Inclusive, Narla, antes da gente montar aqui o nosso espaço para transmitir essa reportagem ao vivo, a gente deu uma volta aqui na quadra 312 Sul, nos deparamos sim com alguns moradores de rua. Qual é o relato de quem de fato mora nos prédios aqui na quadra 312. É que esses moradores de rua passaram a vir para cá com mais frequência. Alguns se instalaram de forma fixa e outros acabam acampando, vêm no início do dia, depois saem à noite, outros passam à madrugada e a principal reclamação é que o incômodo que está trazendo é que muitos deles acabam ficando, principalmente no período da noite, bebendo próximo aos prédios e também conversando alto numa gritaria. Esse seria um dos argumentos para essa reunião que vai ser realizada hoje aqui na quadra 312 entre os moradores para que uma providência seja tomada. Quando a gente fala em polêmica é porque alguns moradores chegaram a mencionar que eles devem ser retirados, eles devem ser expulsos aqui do local e aí a gente tem outros posicionamentos de que de fato existem políticas públicas que devem ser feitas para que esses moradores sejam levados para outros locais e assim não cause tanto transtorno tanto para quem mora como para eles mesmos que ficam aqui na quadra. Bom, diante dessa polêmica e dessa reunião que vai ser realizada hoje, a gente conversou com o representante desses moradores para explicar um pouquinho dessa situação e essa entrevista que a gente confere agora. Essa reunião de hoje foi apenas a marcação de uma reunião, iniciativa de um morador, de um bloco, e não teve a participação da prefeitura da quadra, muito menos do Conselho Comunitário da Asa Sul. Mas nós entendemos a ansiedade e a expectativa de todos os moradores. Estamos trabalhando incessantemente junto aos órgãos públicos no sentido de minimizar esse problema, mas não conseguimos ter respostas. É isso, Narla. Esse foi o posicionamento, né? Só confirmando, a reunião, na verdade, foi ontem, tá? Eu acabei me confundindo aqui com o dia, confundi quinta com sexta, mas essa reunião foi realizada ontem à noite e a gente aguarda esses posicionamentos. Agora, por outro lado, a gente ouviu agora aí, viu, Narla, o representante dos moradores da quadra, dos moradores da 312 Sul, mas nós também ouvimos o Barba, Rogério Barba, ele que representa os moradores de rua. Na verdade, não é que representa, ele tem muitas ações aqui no Distrito Federal voltadas para os moradores de rua e é essa entrevista também, esse posicionamento que a gente escuta agora. E a gente já entrou com providência, já falamos com o Ministério Público, a doutora Mariana já está tomando as devidas providências como um órgão competente e a gente também vamos estar atrás disso porque a gente não pode aceitar. Primeiro que as pessoas precisam ter mais empatia. Segundo, as pessoas precisam entender que a pandemia jogou essas pessoas na rua. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém está ocupando o espaço porque quer. Está um tempo de chuva, então as pessoas procuram dormir num espaço onde não molha elas. Então é inadmissível uma reunião dessa acontecer para se discutir a expulsão das pessoas dali. Pois é, Maíra, como a gente viu aí agora na entrevista, de fato o morador de rua não está na rua porque quer, mas também precisa, apesar do espaço público, precisa respeitar a lei do silêncio, por exemplo, né? Precisa respeitar ali a questão do convívio social. Mas o que diz a lei de fato em relação a isso? Bom, Narla, acontece o seguinte, a gente tem os espaços públicos, esses espaços eles podem ser frequentados por todas as pessoas, isso aí está escrito inclusive na Constituição, a gente tem um amparo legal. Agora nós também temos áreas privadas, por exemplo, embaixo dos prédios, essa área é privada, é mantida pelo condomínio, os moradores, por exemplo, eles pagam uma taxa mensal para manter aquele espaço que é um espaço
particular privado. Então, a gente tem questões que precisam ser levantadas com relação a isso. A ocupação de um espaço público, a ocupação de um espaço privado. Agora, nós também temos políticas públicas que são voltadas para as pessoas que moram nas ruas, políticas públicas que são exercidas no sentido de dar alimentação, de dar um local para que essas pessoas pelo menos passem a noite, tomem banho. Isso tudo é realizado aqui no Distrito Federal. Porém, essas pessoas que moram nas ruas, elas não são obrigadas a cumprir aquilo que o governo determina, né? Aquilo que o governo oferece de amparo para esses moradores de rua. Agora, para que a gente possa entender melhor até onde termina e onde começa o direito de um ou de outro, a gente conversou com um advogado para a gente ter uma ideia desse posicionamento. Vamos conferir essa entrevista. Estes espaços dos pilotes são áreas privadas que têm uma circulação pública. Mas nestes espaços que têm a manutenção dos condomínios, os moradores em situação de rua, infelizmente, não podem fixar qualquer tipo de residência precária. Que situação, né, Maíra? Mas a gente, de qualquer forma, vai continuar acompanhando essa polêmica. De fato, o que os moradores devem fazer é acionar os órgãos responsáveis aí por esse pessoal.